Olá, boa noite. Boa noite a todo mundo. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu estou muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada pela Verbomed, para passar um pouquinho, né, da minha experiência, para conversar um pouquinho com vocês, né, a respeito da residência, da minha parte, que é a parte de ginecologia, e para a gente fazer alguns casinhos, conversar um pouquinho nessa semana aí da GO, né? Em primeiro lugar, assim, eu queria passar um pouco da minha experiência, né? Porque eu já tive aí no lugar de vocês, já me formei e logo em seguida eu passei na residência e eu estudei muito no meu último ano de faculdade. E se eu consigo passar uma coisinha assim de experiência para quem está nessa fase, aprendam a fazer prova, né? A gente tem que ter uma sagacidade para fazer prova. Infelizmente, concurso é assim, né? Às vezes a gente fica ali batendo cabeça e querendo contestar a questão e querendo, né? Não, mas não é bem assim. A gente sabe que na clínica, no nosso dia a dia, né? Na nossa prática clínica, as coisas não são ferro e fogo, né? 880. Mas na prova na prova você tem que sempre considerar que você está no melhor dos cenários, que você tem toda a propedêutica ali disponível e você tem que seguir os protocolos, né? Então a gente tem que ter uma cabeça diferenciada para fazer prova. A gente não pode fazer prova só com a cabeça de clínico, né? Então, a gente tem que ter um raciocínio. E na maioria das vezes, assim, na grande maioria das vezes, a resposta está no enunciado. Então, a gente tem que aprender a ler o enunciado, tentar extrair do enunciado o que aquela pergunta está querendo, o que aquela resposta está, né, ali, o que o autor da pergunta quis com aquele enunciado, porque ele não colocou aquilo ali à toa, né? Não, vou botar aqui uma informação irrelevante. Não, ele colocou aquilo ali porque aquilo ali tinha um motivo de ser. Tá? Então, essas sagacidades a gente só consegue quando a gente faz muita prova. E aí vai minha dica, né? Minha segunda dica para vocês. Façam muita prova. Então, você quer passar para tal lugar, perto da prova de tal lugar, assim, tipo, na semana anterior dessa prova, faça muita prova. Pegue na internet, enfim, pesquise e faça a prova de vários anos daquele mesmo lugar, porque as perguntas se repetem, porque você já consegue pegar a sagacidade da prova, né? O que aquela banca ela quer de você naquele momento. Então, acho que se eu pudesse dar duas dicas seriam essas. A primeira não ignorem o enunciado e a segunda seria façam muita questão. E é engraçado que se vocês pegam as provas antigas para fazer, e isso eu via muito, assim, na minha época que eu estava estudando de fato para residência, era que às vezes eu pegava uma prova, eu sou do Rio de Janeiro, né? E aí eu pegava a prova da UERJ. E aí eu ia fazer a prova da UERJ e eu via a mesma pergunta, sim, com algumas alterações, mas no ano de 2005, 2006, 2007, a mesma pergunta. E aí, quando chegava na hora da prova, que eu via a mesma pergunta, só que assim, com um detalhezinho diferente, é rida. Você abre um sorriso e fala, beleza, maravilha, vamos lá e vamos seguir, tá? Eu acho que eu consigo ter um pouquinho de interação aqui com vocês, não sei se tem muita gente assistindo, mas o pessoal que está por aí, alguém quer fazer GO? Como é que são as inspirações de vocês? Vou
Acho que consigo ir passando aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida também, tá? Pode ir mandando ao longo. Beleza. Pode ir mandando ao longo da live, tá? E aí, conforme for, a gente vai respondendo, tá bom? A gente vai começar, a princípio, vendo um caso clínico. Eu estou olhando aqui para o lado que eu estou com duas telas. A gente vai começar com um caso clínico que eu vou lendo para vocês. E eu queria que vocês pegassem aí uma folha de papel, um caderno, alguma coisa, e vocês fossem anotando conforme eu for relatando esse caso para vocês. Vocês anotem o que vocês acharem de mais importante, tá? Da história que eu vou falar para vocês, desse caso clínico. E aí depois eu vou fazer algumas perguntas. E aí eu queria contar com a interação de vocês desse finalzinho para saber qual seria a conduta de vocês, o que vocês fariam, e a gente conversa um pouquinho mais sobre esse tema, tá? Que é um tema muito comum, muito frequente em prova, seja revalida, seja prova de residência, sempre tem uma questãozinha sobre esse tema. Então, vamos lá. A gente vai começar com uma paciente, tá? Do sexo feminino, e essa paciente tem 47 anos. E ela procurou a unidade básica de saúde com uma queixa de sangramento vaginal. Ela não sabe dizer quando que foi o início do sangramento. Ela só sabe dizer que nos 15 dias antes da consulta, esse sangramento piorou. Ela nega a presença de coágulos no sangramento ou associação de dor ou febre. Veio uma perguntinha aqui. Quero muito GO, porém já me formei há algum tempo, sempre trabalhando fora do Brasil. Estou revalidando meu título agora. Penso se tem algum problema querer começar agora. Claro que não. Você quer GO, mete bronca, pega tudo aí que você tem de conteúdo, né, que a Verbo disponibiliza para vocês, né, cai dentro. E eu acho que nunca é tarde para começar. Use a experiência que você tem a seu favor, né? Tenho com certeza que toda essa experiência que você adquiriu ao longo, né, dos anos trabalhando, e ainda mais com pessoas muito diferentes, isso vai te transformar num profissional diferenciado, tá? Não profissional ou numa profissional diferenciada. Bom, continuando a nossa questãozinha, tá? Então, uma mulher de 47 anos começou a sangrar, não sabe dizer muito bem quando começou, só sabe dizer que 15 dias antes da consulta, o sangramento piorou. Mas não sabe te dizer se saiu coágulo e também fala que não teve dor nem febre. Ela relata que ela fazia uso de anticoncepcional injetável mensal e aí ela parou por conta própria. Depois, ela iniciou o ciclo 21, que é um anticoncepcional oral. Por conta própria também, que a vizinha falou que tomava e era bom, e ela começou por conta própria e ficou usando por 6 meses esse anticoncepcional. Nesse período que ela estava usando o ciclo 21, os sangramentos tiveram início, tá? Após a consulta, né, que ela teve com a gente, ela suspendeu após uma consulta na unidade básica de saúde, ela suspendeu o uso do ciclo 21 e ela começou um anticoncepcional, né, injetável trimestral. Mas aí piorou o sangramento. E depois da consulta com o ginecologista, o anticoncepcional trimestral foi suspenso. E aí ela começou a usar o desogestrel. E aí diminuiu o sangramento. Mas o sangramento não parou. Essa paciente, ela é uma gesta 11 para 8 partos normais com 3 abortos. E ela não soube relatar o motivo dos abortos, né? E ela falou para a gente que o último exame de
citologia oncótica dela foi há 6 meses e estava ok, estava sem alterações. Ela negou tabagismo, negou etilismo e também negou a prática de atividade física. Ela falou que ela é diabética, hipertensa, está em uso de omeprazol, sertralina, metformina, Combiron, AS, enalapril, clorpromazina, clonazepam, simvastatina e insulina em pH. Então, vamos repetir, tá? Para quem não anotou. Omeprazol, sertralina, metformina, Combiron, AS, enalapril, clorpromazina, clonazepam, simvastatina e insulina em pH. Falou que os pais vivos são hipertensos e diabéticos, tá? Tem isso de história familiar. No exame físico, a paciente estava em bom estado geral, lúcida orientada no tempo e no espaço, estava anictérica, acianótica, eupneica, hidratada e normocorada. Tinha uma leve hiperemia dos cornetos nasais, a mucosa oral sem alterações, não tinha nenhuma linfonodomegalia submandibular, newtoniana, cervical, estava com a pressão de 13/8, 130 por 80, uma frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto e uma frequência respiratória de 17 incursões respiratórias por minuto. A ausculta pulmonar, com murmúrios sem ruídos adventícios, né, universalmente audíveis, a ausculta cardíaca dela também sem alterações, o abdômen globoso, peristáltico, sem visceromegalia e com ausência de massas abdominais. Nos membros inferiores, os pulsos pediosos simétricos e amplos sem edema. O peso da paciente era de 78,5 quilos e altura de 1,54, com um IMC de 32,9. No exame ginecológico, a gente tinha um períneo íntegro, tá? O exame especular evidenciou a parede vaginal íntegra, o colo uterino estava centralizado, com sangramento ativo em pouca quantidade pelo orifício externo. Então, passou lá o espéculo, viu o colo do útero, um pouquinho de sangramento, né, saindo ali pelo orifício externo. E o teste de Stiller foi negativo. De exame complementar, ela trouxe uma ultrassonografia transvaginal, que tinha dados sugestivos de leiomiomatose uterina, com um volume uterino de 224 centímetros cúbicos, um miométrio de textura heterogênea, múltiplas imagens nodulares de localização intramoral e submucosa corporal posterior, medindo 1,7 por 1,4 centímetros. E ovários de aspecto ecográfico normal. No exame dela, ela tinha uma hemoglobina de 11,2, 3.900.000 hemácias, um hematócrito de 35, 79.000 plaquetas e um TSH de 1,3. E ele pergunta agora para discussão. Primeiro de tudo, se trata de um caso, né, de um sangramento uterino anormal, né? E uma coisa que eu até, inclusive, falei na aula do Revalida é que o sangramento uterino anormal, ele é um sintoma, ele não é um diagnóstico, tá? Então, a gente tem que ver, dentre o que está sendo apresentado para a gente, quais critérios se encaixam naquele Palmer-Cohen, né? Então, só relembrando aqui o Palmer-Cohen que a gente tem, né, que seriam as possíveis causas de sangramento uterino anormal. As causas estruturais, que é o Palmer, e as causas não estruturais, que é o Cohen. Então, Palmer, pólipo, adenomiose, leiomioma e as causas malignas. E o Cohen, coagulopatia, as causas ovulatórias, as causas endometriais,
as causas iatrogênicas e, no final, as não classificadas, tá? Tudo isso dito, queria que vocês me falassem qual é a propedêutica inicial para o sangramento uterino normal. O que a gente faz primeiro? O paciente sentou na nossa frente, a gente tem que fazer, tá? Vamos lá. Quero ver se alguém se arrisca. Ninguém vai se arriscar? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer frente a uma queixa de sangramento uterino normal é verificar se esse sangramento de fato é uterino, tá? Então, a gente vai fazer o que está escrito no próprio enunciado, no próprio caso clínico da questão. A gente vai avaliar, vai fazer o exame físico na paciente para ver se o sangramento ele está vindo lá mesmo de dentro do útero. Beleza, fizemos o exame especular e vimos que o sangue estava vindo ali mesmo do orifício externo do colo do útero. Segunda coisa que a gente tem que fazer é sempre excluir gravidez. E isso, assim, vai estar em muitas questões, tá? Muitas questões. Porque pegadinha, a gente às vezes vai ali, ele vai te contar uma história lá toda, não sei o quê, nananã, mas você tem que excluir. Se tem alguma possibilidade daquela paciente estar grávida? Tem alguma coisa no enunciado? Então, assim, por exemplo, essa paciente aí, ele me fala que é uma paciente de 47 anos, né? Mas ele não me fala se ela já tinha, né? Se ela já estava na menopausa, se não estava. Então, assim, teoricamente, poderia ter possibilidade, né? Uma situação de poderia ter possibilidade. Se ele fala no enunciado claramente para você que é uma paciente virgem, então, pô, ele não botou aquele virgem ali à toa. Então, talvez a resposta não seja, né, exclusão de gravidez, mas vamos lá, vamos pensar. Então, sempre olhem no enunciado e sempre pensem que você tem que excluir gravidez, tá? Depois disso, a gente vai para as principais causas, né, de sangramento uterino normal. E aí a gente tem as principais causas de acordo com a faixa etária, tá? Então, a gente tem possíveis causas para neonatos, a gente tem possíveis causas na infância, a gente tem possíveis causas para os adolescentes, para as pacientes adultas, para as pacientes na perimenopausa e na pós-menopausa. Então, assim, essa paciente, ela se encontra ali na perimenopausa, né? Vamos botar aí 47 anos, está ali na perimenopausa. Alguém consegue pensar e me dizer alguma causa para o sangramento uterino normal na perimenopausa? Vou dar um tempinho. Apareceu ali na questão. Então, vamos lá. Possíveis causas, né? Dentro daquele palme-coen que a gente tem. A gente tem a anovulação, tá? Então, a função ovulatória, né? Quando a mulher está ali na perimenopausa, a gente sabe que uma diminuição da reserva ovariana dela pode levar a essa irregularidade menstrual, e aí ela vai apresentar um padrão de sangramento diferente. Ela vai ficar meses, às vezes, sem menstruar, às vezes ela fica 2, 3 meses sem menstruar, aí daqui a pouco ela menstrua, aí fica 15 dias menstruada, né?
15 dias sangrando, aí daqui a pouco ela fica um mês, aí sangra 2 vezes no mesmo mês. Então, vira uma bagunça por conta dessa diminuição da reserva folicular ovariana, tá? Então, os ciclos anovulatórios, eles podem levar a sangramento uterino normal, episódios de sangramento uterino normal. Perimenopausa e pós-menopausa, sempre desregulação de ciclo, chute, sim, por conta justamente da anovulação, né? Isso aí. Mas, gente, tem mais pergunta? Tem mais palpite? Antes de eu falar tudo. Vamos lá. Interação de vocês. Então tá. Sempre. Vocês estão muito tímidos. Sempre pensem em câncer, tá? Lembra de mim na hora da prova, porque perimenopausa, menopausa, sempre pensem em câncer ou hiperplasias endometriais, tá? Porque é uma causa muito típica e eles vão querer pegar vocês ali, tá? Eles vão querer saber se vocês estão atentos, tá? Outra causa, gente, estava no enunciado da questão que eu falei para vocês, eu dei a dica. Ela foi com uma ultrassonografia que tinha os leiomiomas, né? Tinha mioma intramural e tinha mioma submucoso, né? A gente sabe que os miomas submucosos, eles podem sim levar ao sangramento uterino normal, né? Outra causa muito comum são os pólipos endometriais, tá? Nessa fase, nessa idade. Uma causa não tão comum, que quase ninguém pensa, mas se ele der anunciado alguma coisa em relação a isso, você tem que ficar atento, que são as disfunções da tireoide, tá? Então, o hipotireoidismo ou principalmente o hipotireoidismo, ele vai te dar uma diquinha ali, ele vai botar um TSH aumentado, ele vai te dar alguma sintomatologia da paciente, e se ele der isso, se ele der esse TSH e botar a disfunção da tireoide na questão, você já consegue linkar, tá? Como eu falei, nada é à toa, eles não colocam nada à toa. Não adianta a gente querer brigar com a questão. Tá? Óbvio, tem questões que são passíveis de recurso? Tem. Tem questões que são feitas de forma errada? São feitas? Tem. Mas é a maioria? Não. Então não briga com a questão. Não briga, gente. Mas pronto. E uma causa também da perimenopausa, que é onde essa mulher está, é a adenomiose, tá? A adenomiose, que é a presença ali do estroma dentro das fibras musculares do miométrio, e a adenomiose é um grande causador de sangramento uterino anormal nessa faixa etária, né? As mulheres sangram muito, as mulheres sentem muita cólica, as mulheres têm o volume uterino aumentado, e aí na ultrassonografia, o padrão ultrassonográfico da adenomiose, ele vai se mostrar como uma irregularidade na parede menstrual, uma irregularidade na parede uterina, então você vai ver ali uma parede anterior mais fininha, uma parede posterior mais grossa, ou ao contrário, elas vão ser assimétricas, elas não vão ter aquela simetria, né? Você pode ver áreas hipoecóicas no meio das fibras musculares, no meio do miométrio, tá? E essas áreas hipoecóicas, geralmente, elas fazem uma sombra, que a gente fala como se fosse uma sombra, tipo um raio de sol, né? Uma sombra em leque. Então, isso é muito característico, tá? A presença da irregularidade na espessura das paredes uterinas, as lesões hipoecóicas de permeio ali no miométrio e essas sombras em leque são muito características da adenomiose, além do histórico da paciente, né? De sangramento, de cólica, né? E, enfim.
eu acho que era mais ou menos isso que a gente tinha para falar da perimenopausa, na questão das possíveis causas. Mas essa paciente que eu citei, né, essa questão que eu falei, ela tinha alguns agravantes, né, na história dela, né? E quais eram os fatores complicadores, né? O que ela tinha de agravante? Alguém consegue me dizer? Vocês estão tímidos? Aqui não tem certo nem errado, a gente está discutindo, tá? A gente está conversando. Enfim, seria muito legal vocês falarem também, para tirar dúvida, para não falar sozinha, né, gente? Poxa, o que vocês veem de agravante aí nessa história que eu falei? Vamos lá. Paciente de 47 anos, tomou um monte de hormônio por conta própria, teve 8 filhos, diabetes, hipertensa, fazia o uso de um monte de medicação, omeprazol, sertralina, metformina, Conbiron, AS, nalapril, clorpromazina, clonazepam, simvastatina, insulina. Ufa. Que mais? Estava com um laboratório ali meio esquisito, né? 79 mil plaquetas. Idade, excesso de filhos, medicação antipsicótica exagerada. Tabagismo, não, tabagismo ela não tinha, tabagismo ela negou. Desculpa. Ela negou tabagismo e negou etilismo. E também negou a prática de exercício físico. Multiparidade. Isso aí, gente. Diabetes. Tá, tem uma coisinha aí que ainda não falaram. Está dentro das medicações que ela usa. Vamos lá, de novo. Falar, hein? Omeprazol, sertralina, metformina, Conbiron, AS, nalapril, clorpromazina, clonazepam, simvastatina e insulina, NPH. Bom, eu acho que uma coisa que está sendo que é um fator agravante também, né, nesse histórico dela, é o uso do AS, né? Eu acho que, dentre as medicações, tudo que vocês falaram, óbvio, né? A multiparidade, né? Mas eu acho que o uso do AS também pode estar agravando, né, a condição dela, né? Além do uso do AS, a plaquetopenia, né? Ela está com 79 mil plaquetas. Outro fator agravante, né, para esse sangramento são os miomas, como a gente falou, né? O mioma submucoso. O que mais? Vamos lá. Uma coisa importante aqui, que eu queria só ressaltar, repetir as medicações. Vamos lá. Omeprazol, sertralina. Já repeti. É que as perguntas chegam um pouquinho depois para mim, gente, mas vai levando. Mas eu estou achando muito legal a interação de todo mundo. Uma coisa que eu estava falando, né? Que na questão, nada é por acaso, né? Então, vamos lá. Vou reler uma parte da questão para vocês. O exame ginecológico evidenciou períneo íntegro. O exame especular mostrou parede vaginal íntegra. O qual o períneo estava centralizado com sangramento ativo em pouca quantidade pelo orifício externo. O teste de Stiller foi negativo. Por que ele citou tudo isso, né? Ele citou tudo isso para falar, olha só,
A primeira coisa eu já fiz, que é excluir, que é ver se a causa é realmente uterina. A causa não era vaginal, a causa não era perineal, a causa realmente era ali, não era do colo do útero, estava vindo, estava se esterilizando pelo orifício externo. Tá? Isso tudo você tem que... Não falou isso à toa. Tá? E quais os possíveis manejos do quadro? O que vocês fariam para essa paciente? Qual a terapêutica que vocês indicariam para essa paciente? Que a gente está discutindo aqui, de 47 anos, que está sangrando já há 15 dias, que já tem uma anemiazinha ali leve, que está com 79 mil plaquetas, que usa S, que tem um monte de comorbidades, né? O que vocês indicariam para ela? Vamos lá. Indicariam esterectomia? O que vocês indicariam? Nada, gente. Ninguém indica nada. Vamos lá. Provavelmente o paciente não terá mais filhos. Isso aí. Esterectomia. É uma possibilidade, mas assim, será que com todos esses sintomas, né, todas essas comorbidades, 79 mil plaquetas, é uma possibilidade, tá? Mas vamos tentar olhar a questão como um todo, né? Mais alguém? Eu gostei da sugestão da esterectomia. Eu só acho que a gente tem que olhar todos os dados que a questão está apresentando para a gente. Lembra que eu falei? Nada que está no enunciado é por acaso. Sim, é na dúvida pelas comorbidades, isso aí. Então, gente, eu não sei se a esterectomia de fato seria o melhor para esse paciente nesse momento, tá? Óbvio que a gente, pensando clinicamente, né, a gente botaram aqui uma questão, embolização das artérias uterinas. Então, vamos lá. A gente pensando assim, clinicamente, a gente quer o quê? A gente quer resolver logo o problema da paciente. Falar, vamos lá, vamos operar, a gente resolve e a gente sabe que o nosso sistema de saúde, né? A paciente demora muito a conseguir marcar consulta, nem sempre está disponível o exame, tudo isso. Só que, como eu falei no início, né? A gente tem que pensar na prova que a gente está assim no hospital, top do top do top, que a gente tem tudo à nossa disposição, né? A gente tem que pensar que a gente é tipo house, né? E o que a gente pode ver em relação a essa paciente? Ela é uma paciente que ela tem uma plaquetopenia, que ela usa várias medicações, né? Que ela usa, inclusive, o AS, né?
E não sei se submetê-la a uma esterectomia agora seria muito legal. Será que não tem um outro tipo de exame que a gente possa fazer que seja ao mesmo tempo diagnóstico e tratamento, né? Que a gente consiga ver esse mioma, né? E tentar tratar esse mioma submucoso, né? Que provavelmente é o causador desse sangramento. Tem, assim, vocês conseguem pensar em algum exame que a gente consiga fazer? Vamos lá, vamos buscando na cabeça, na cachola. Né? Quando a gente vê ali, pensando assim, o mioma intramural, né? Vai ali causar a sangramento, né? O que está provavelmente causando esse sangramento dela aumentado é esse mioma submucoso que ela tem. O mioma tem 1,7, 1,8 centímetros, mais ou menos, menor que 2 centímetros. Qual é o exame que a gente consegue fazer? A gente olha lá dentro do útero, a gente vê o mioma submucoso, a gente tira esse mioma submucoso. E a gente tem tempo de compensar a paciente para depois, de repente, programar uma esterectomia, enfim. Tá? Ninguém? Então, gente, eu botaria na minha resposta uma esteroscopia, tá? Uma esteroscopia com uma miomectomia via esteroscópica para essa paciente que tem um mioma que ele é relativamente pequeno, tá? É um mioma submucoso e a gente conseguiria retirar esse mioma. É um procedimento muito menos invasivo e prejudicial ao paciente do que uma esterectomia, por exemplo. A gente conseguiria melhorar, compensar essa paciente e depois fazer, né, a esterectomia, enfim, o que fosse, mas a gente conseguiria melhorar essa paciente. Tá bom? Gente, alguma estereoscopia lá. Eu sabia que tinha alguém que ia falar. Arrasou. Arrasou. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que vocês queiram comentar? De novo, queria agradecer a oportunidade de estar aqui e desejar a vocês bons estudos e que vocês sigam firmes e fortes no objetivo de vocês. Tá bom? Um beijo para todo mundo. Legal. Um beijo para todo mundo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.